Você acha que o mundo é aleatório e que chegamos aqui por coincidência ou por acidente? Então pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha espanhola, mas não ovo de galinha espanhola nascida na Espanha. Tem que ser ovo de galinha espanhola nascida em Porto, Portugal. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é o código da mudança real. Quanto mais o ser humano está consciente da realidade, mais ele percebe que há um código em absolutamente tudo. Há um código na luz, no som, na química. Há códigos na física, em comportamentos, em provas de seleção. Há códigos na genética e até mesmo nos pensamentos. Como diria Nikola Tesla, se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo é energia, toda energia está vibrando e toda vibração é em determinada frequência. Até mesmo aquelas coisas que você acha estarem estáticas, elas estão em vibração. Se apontarmos um microscópio digital para um braço humano, vamos perceber que lá temos células, moléculas, átomos, prótons, elétrons e nêutrons. E você irá perceber que os elétrons estão em vibração, em movimento. Quando estudamos o mundo das micropartículas, identificamos que, na verdade, tudo é feito de energia. Quando estudamos o mundo quântico, o mundo da física moderna, o mundo das micropartículas, percebemos que todo o mundo é construído através de blocos, de mini tijolos. E isso não é diferente com a luz. A luz ela é feita por mini tijolos chamados fótons. E a luz também se manifesta através de vibração. Nós usamos uma escala de medida na luz chamada de Kelvin. Nessa escala, a luz branca ou a luz do dia, ela está ali em torno de 5.000 a 6.000 Kelvin. Dessa forma, à medida que a vibração da luz aumenta, ela vai ficando azulada. Então, quando ela está ali em torno de 8.000 Kelvin, você vai ver uma luz de tom azulado. Se a gente continuar acelerando a vibração da luz, nós vamos chegar no violeta, até chegar a uma frequência de luz que não é mais visível pelo olhar humano. Essas são as frequências ultravioleta. Da mesma forma que à medida que a gente vai descendo a vibração da faixa de luz, ela vai ficando mais amarelada, mais quente, mais laranja, até chegar ao vermelho. E então, quando desce ainda mais a vibração, chegamos na frequência infravermelho, também não enxergada pelo olhar humano. A partir daí fica bem claro que existe uma codificação na luz. Quanto mais alta a vibração, mais frio o tom da luz. E quanto mais baixa a vibração, mais quente o tom da luz. O mesmo acontece com o som. O som também é vibração e a unidade de medida utilizada para verificar o som é o Hertz. O ouvido humano escuta aproximadamente de 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz. Quanto mais baixa a frequência ou quanto mais baixa a vibração, nós temos o som subgrave. À medida que vamos subindo de 20 Hz para 60, chegamos em grave. Quando chegamos em 150 Hz, chegamos no médio grave. E assim sucessivamente. Assim como os nossos olhos não conseguem enxergar todas as faixas de luz, os nossos ouvidos também não conseguem escutar todas as frequências de som. São raríssimas as pessoas que conseguem escutar de 20 Hz até 20.000 Hz. Essas pessoas geralmente são aquelas que têm o ouvido absoluto. Então, como eu disse, o som é vibração. Essa vibração se desloca pelo ar, que irá vibrar o tímpano. O tímpano irá mandar um sinal para o cérebro e o cérebro irá processar essa vibração nos sons que você escuta no seu dia a dia. Então, a partir daqui fica bem claro que o som também é uma codificação. É uma codificação através de vibração. O mesmo é percebido também na química. Toda a tabela periódica é um código. De uma forma resumida, a quantidade de prótons e elétrons que existem em um átomo irão definir qual molécula será construída. Observe também a física. Tudo que está ao nosso redor é regido por leis da física. Essas leis são mensuráveis através de códigos, de fórmulas. E essas fórmulas conseguem mensurar, por exemplo, velocidade de deslocamento no tempo e espaço. As codificações estão presentes também nas provas que você faz no ensino médio, no ensino superior, em provas de concurso. Cada disciplina existe uma codificação, como matemática, como física, como geometria, como história. E essa codificação é a estruturação do aprendizado. Observe profundamente os comportamentos. Comportamento também é código. Linguagem verbal e não verbal também é código. Observe pessoas que têm perfil de liderança. Elas têm um código de vestimenta. Elas têm um código de linguagem verbal. Elas têm um código de linguagem corporal. Observe as pessoas relaxadas. Perceba como elas sentam numa cadeira, como elas caminham,
como elas têm o andar arrastado. Coloque uma pessoa que tem um comportamento de derrotado no meio de pessoas vitoriosas e com o passar do tempo, ela terá uma linguagem de pessoa vitoriosa também. Observe crianças que já cresceram em ambiente de escassez, as coisas que elas falam, a forma como elas caminham, a linguagem corporal. Com certeza o ambiente está ajudando a moldar uma mentalidade de escassez. Observe as crianças que já nascem em ambiente de abundância, de prosperidade, onde elas crescem com pessoas que focam em soluções, em trabalho e ampliar a prosperidade e o próprio patrimônio. Observe o seu corpo. O corpo dos animais, as plantas, tudo é codificação. Nesse caso, a codificação genética. E analise de forma fria e racional os seus pensamentos. Os seus pensamentos também são códigos. Códigos que podem ser traduzidos em cosmovisão, em paradigmas e crenças. Para tudo que está sendo dito aqui ficar melhor ainda entendido, eu vou usar a analogia da semente. Observe uma semente de feijão. A partir dela, ela só pode gerar um pé de feijão que irá gerar outras sementes de feijão. E assim acontece com qualquer semente. Uma semente de laranja só pode resultar em um pé de laranja. Uma semente de abacate só pode gerar um pé de abacate. E por que isso acontece? Isso acontece porque cada semente tem o seu próprio código. Uma semente de laranja não pode gerar um pé de acerola, porque o código que está impresso ali é o código de laranja. Dessa forma fica bem claro que o resultado de qualquer semente é pelo fato do código que está registrado nela. Dessa forma, dentro de uma semente de maçã, tem um código genético de uma macieira, que irá gerar como resultado o pé de maçã, a macieira. O mesmo acontece com os indivíduos. Para podermos entender por que cada indivíduo tem um resultado diferente, a gente precisa entender qual o código que está impresso na mente de cada indivíduo. O código que está impresso em cada indivíduo, ele é manifestado através dos paradigmas, das crenças ou da cosmovisão. Essa forma que o indivíduo tem de enxergar o mundo gera para ele um campo individual. Este campo pode ser medido através de eletrodos que medem o campo eletromagnético, ou seja, o campo elétrico e magnético de cada indivíduo. O campo elétrico e magnético de cada indivíduo é o resultado de seus paradigmas, de suas crenças, de sua forma de pensar. E as crenças, paradigmas e cosmovisão de cada indivíduo geram o resultado deste indivíduo. Logo, o indivíduo que ele foi programado na mentalidade da escassez, ele vai gerar escassez, problemas, falta. Já o indivíduo que foi programado na mentalidade da cooperação, da abundância e da prosperidade, ele vai gerar mais riqueza, mais prosperidade. É claro que o indivíduo não está isolado no mundo e ele é afetado também pelo campo coletivo. O código do campo coletivo são os arquétipos e as representações arquetípicas. Quais são os símbolos e referências abraçados pela nossa sociedade? Quando você pensa, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, você consegue associar a honestidade? Então, assim como existe um campo eletromagnético individual, existe também um campo eletromagnético coletivo. E as decisões que dependem do campo coletivo são resultado da média das pessoas de determinada região. Então, ao contrário do que muitos por ignorância pensam, nós não somos um corpo físico, nós temos um corpo físico. E também ao contrário do que muitos pensam, nós não somos o ego. Mas para simplificar o entendimento aqui, vamos focar no eu inferior. O eu inferior é formado por um sistema quaternário: corpo físico, corpo etérico, emoções e racional. O código do corpo físico é o código genético, que sim pode ser influenciado e manipulado, a ciência que o diga. Ou você acha que essas picadinhas de abelha com mensageiro ou RNA são para o seu bem-estar e para a sua saúde? De uma forma resumida, sim, você pode influenciar no seu código genético. Uma pessoa que ela tem uma alimentação muito boa, que ela cuida do seu templo sagrado, com certeza uma boa informação vai ser passada para os seus sucessores genéticos. É importante ressaltar que o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo racional, eles estão todos entrelaçados. Dessa forma, se a sua mente não está bem, certamente ela irá influenciar no seu corpo físico, assim como as emoções, assim como as suas energias. Então tudo precisa estar em equilíbrio e harmonia. O código do corpo etérico ou do corpo energético pode ser medido através do pulso eletromagnético. Então ele é fortemente influenciável pela forma que você pensa e pela forma que você sente. Dessa forma, o código do corpo etérico vai variar de acordo com pensamentos,
e sentimentos. Do corpo astral, qual o código dos sentimentos? Se você separar id, ego e superego, quanto mais baixo os sentimentos, mais relacionado a sentimento instintivo, sentimento animal. Por outro lado, quanto mais elevado os sentimentos, mais relacionado ao bem-estar de um coletivo e ao altruísmo. Então, de uma forma bem básica, uma pessoa que está ali vibrando no campo dos sentimentos mais baixos, ela vai ter um comportamento muito parecido com o de um animal. Então, se alguém pisa no calo dela, ela vai reagir violentamente, agredir a outra pessoa. Quando ela olha para alguém atraente, ela vai ter o olhar no âmbito sexual animal. Mas quando o indivíduo está numa vibração elevada, ela vai achar o outro atraente através dos seus valores morais, através do seu caráter, através da sua nobreza espiritual. E por fim, o corpo mental inferior ou corpo racional. Desses ele é o mais importante, o mais relevante, porque se você tem uma mente sã, você vai ser o senhor das suas emoções, você não vai ser dominado por instinto animal, pelos sentimentos e pelas emoções. Então, uma boa mente, uma mente sã, irá gerar bons sentimentos, boas emoções. Bons sentimentos irão gerar um bom campo vibracional eletromagnético e tudo isso junto irá gerar um corpo são, um corpo saudável, livre de doenças. Se você quer entender de uma forma bem detalhada uma estratégia para você elevar o código do seu corpo físico, energético, emocional e racional, recomendo que você conheça o Mente Poderosa, que está disponível no nosso site www.ato.life. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!